Oi, oi, povo lindo! Minha estreia em lives aqui no Instagram, vamos ver como é que isso funciona, né? E o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre até onde você deixa a opinião dos outros atrapalhar a sua vida. Até onde o medo de ser criticada ou de ser julgada interfere nas suas decisões. Eu não sei se você sabe, mas o medo do julgamento, o medo da crítica, é um dos 5 maiores medos da humanidade. Ele ganha, inclusive, do medo de morrer. E então nós estamos falando de um medo que é comum à maioria dos seres humanos. Quase todo mundo sente, né? E só que algumas pessoas conseguem conviver bem com isso, com o julgamento, com a crítica, e outras não. E tá tudo bem. Eu noto que, principalmente nós, mulheres, apresentamos muito esse medo. Porque nós fomos, a maioria de nós foi criadas para ser boazinha. Nós, mulheres, fomos criadas dentro de padrões de mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. Por exemplo, na criação de meninos, normalmente as mães dizem, se apanhar na rua, chegar em casa, apanha de novo. A mulher não, né? A mulher não pode brigar na rua. Ela não pode gritar, ela não pode fazer escândalo, que é feio. Ela tem que se comportar bem, ela tem que ficar sentada direitinha, ela tem que ser uma boa mocinha. Não é assim? Então a gente cresce já com esses padrões pré-estabelecidos. E isso, quando chega na fase adulta, esse medo de ser criticada e de ser julgada se manifesta de várias maneiras. Por exemplo, medo de não ser aceita, medo de não ser boa o suficiente, medo de não ser amada exatamente como a gente é. E como são os comportamentos? Como é que você identifica esses comportamentos? Por exemplo, o comportamento comum a quem tem medo de ser aceito. Isso é normal a gente ver na adolescência, né? É muito simples a gente ver em adolescentes. Os adolescentes, eles têm necessidade de pertencer a um grupo. Eles têm necessidade de serem aceitos no grupo da escola, não é? No grupo dos amigos. Eles precisam estar inseridos em grupos para se sentirem aceitos, né? Na fase adulta, a gente quer ser aceito pelo grupo de amigas, pelo grupo do trabalho, né? Pela família. É um comportamento de quem não acha que é bom o suficiente. É você querer ser uma boa filha, né? Você sempre tem que ser uma boa filha. Você não pode dizer não para os seus pais. Você tem que ser uma boa esposa, você tem que ser uma boa mãe. Nossa senhora, os filhos têm que ser criados, muito bem criados, estarem sempre muito impecáveis. Porque senão vão achar que você não é uma boa mãe. Não é assim? Um outro comportamento comum para quem tem medo de não ser amada do jeito que é, né? É você estar sempre agradando. Você querer sempre agradar o outro. Isso é muito comum em relacionamentos amorosos, né? Você está sempre agradando o outro, procurando agradar o outro, ser boazinha, não dizer não, fazer o seu papel, sempre necessitando da validação do outro, da aceitação que é externa a você. Então, a pergunta comum para quem tem muito esse medo do julgamento e da crítica, a pergunta muito comum é: o que vão pensar de mim? Mas, meu Deus, o que vão pensar de mim se eu fizer isso, isso e isso? O que vão pensar de mim se eu fizer aquilo? O que vão pensar de mim se souberem que eu penso isso, se souberem que eu acho isso? Então é muito comum as pessoas não criticarem, não se envolverem em polêmicas, não darem uma opinião. Tem um grupo de amigos, o grupo do churrasco da família, dia de domingo. Quer coisa mais clássica? Não, né? Churrasco da família. Tá todo mundo falando mal da fulana de tal, da filha da vizinha que fez alguma coisa.
Aí você vai e diz: ah, mas eu acho que ela tá certa. Se eu fosse ela, eu faria a mesma coisa. De repente, todos aqueles olhares: hã? Como assim? Aí você passa a ser o quê? O Cristo. Aí todo mundo fala porque você é isso, porque você é aquilo. Então, algumas pessoas preferem evitar isso. Preferem não se envolver em polêmicas. Mas continuam com aquela pergunta, né? O que vão pensar de mim? Então, essa pergunta pode te levar ainda a outros comportamentos, né? Por exemplo, muitas vezes a gente cria um padrão de vida que não condiz com os nossos rendimentos. Você procura usar aquele sapato caro de marca que está na moda. Você quer usar aquela roupa de marca que está na moda para você demonstrar para os outros que você está bem, que a sua vida está boa, que você não tem problema, que está tudo uma beleza. Você se endivida com um carro em 90 e tantos meses, paga uma prestação caríssima, mas para mostrar para os outros que você está bem, você tem um carrão, você está ótimo, imagina. Vai na CVC, divide o pacote de viagem 1000 vezes para terminar de pagar só na próxima encarnação, mas você vai para a Europa, você vai para o Caribe, você vai para não sei aonde, mas só para poder postar foto no Insta, lá naquela praia paradisíaca, lá na Torre Eiffel, lá nas pirâmides do Egito. Isso é você fazer coisas que não estão de acordo com o seu padrão de vida só para aparentar que sua vida está linda, que você está tudo bem. Um outro comportamento é você, por exemplo, não aceitar determinados serviços, não aceitar determinados cargos ou emprego, por achar que eles são aquém da sua posição. Nós estamos num ano onde muita gente está desempregada. O desemprego é crescente no nosso país. E às vezes você tem uma habilidade incrível, que você faz muito bem. Você sabe fazer um bolo muito bem, você sabe fazer tortas muito bem, você sabe fazer trabalhos manuais divinamente bem, mas você tem vergonha de vender os seus talentos naturais, as coisas frutos do seu talento, porque, afinal de contas, o que é que as pessoas vão pensar de você? O que é que as pessoas vão pensar de mim se eu sair vendendo bolo por aí para ganhar dinheiro? Não é? E às vezes um outro comportamento muito, muito comum é a gente ter vergonha de pedir ajuda. Eu estou precisando, eu estou ruim, eu estou passando por uma fase difícil e eu tenho vergonha de dizer para os meus amigos, às vezes até para minha família, e eu tenho vergonha de pedir ajuda. Então, a gente tem muitos medos, né? E a gente tem mais medo do que os outros vão pensar do que da nossa própria vida, do que exatamente do que a gente vai pensar. E eu queria te dizer uma coisa. O que acontece é que as pessoas estão tomando conta da vida delas. Elas não estão tomando conta da sua. Elas podem até mesmo perder um valioso tempo, alguns 10 ou 15 minutos do dia delas, para falar de você e falar da sua vida. Mas depois disso, elas vão tomar conta da vida delas. Vão seguir a vida delas, tomar as decisões delas, e quem vai ficar no mesmo lugar é você. Então, quando eu falei lá no começo que algumas pessoas se incomodam e outras não, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Como é que você acha que seria se lá atrás, lá 20 anos atrás ou mais, alguém tivesse dito para Ivete Sangalo que ela não cantava tão bem, ou que ela não era tão bonita, ou que uma cantora de trio elétrico na Bahia não poderia fazer sucesso em todo o Brasil como ela faz hoje? Se ela tivesse dado ouvido a essas críticas, porque com certeza ela recebeu não, com certeza ela foi criticada, né? E só que ela tinha um sonho, ela tinha convicção que o que ela queria era fazer aquilo, e ela foi lá e fez. Como seria se todo mundo pensasse assim? Se todo mundo ficasse paralisado diante da opinião das outras pessoas? Às vezes você está deixando de fazer um projeto. Às vezes você está deixando de mudar a sua vida. Você está deixando de fazer uma coisa que você
quer muito, com medo da opinião da tua família. Às vezes você tem um irmão, uma irmã, um cunhado, uma cunhada, um tio, um parente que é tão crítico que você paralisa a sua vida com medo da opinião dele. Uma outra coisa que eu lembrei agora. Recentemente morreu um dos maiores cantores, um dos maiores músicos do país, quiçá do mundo, que foi o João Gilberto. E nas reportagens que passou da morte dele, falou que lá em 1970 e pouco, ele fez um show em Nova York e o jornal The New York Times falou mal, criticou. Falou que o som dele era muito cansativo, que a voz dele era muito baixinha e que tinha sido um show monótono. Já pensou se ele tivesse paralisado a carreira dele por causa da crítica de um jornal? Hoje, né, após a morte dele, todo o mundo conhece o som e a música do João Gilberto. O que nós teríamos perdido por causa das críticas se ele tivesse parado lá? Então eu não estou querendo aqui dizer que você vai ser uma Ivete Sangalo, que você vai ser um João Gilberto. Você pode ser mais que a Ivete Sangalo, mais que o João Gilberto, dentro dos seus sonhos. Né? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Para pararmos as nossas vidas, para viver a vida do outro, a opinião do outro. Não deixe que essas críticas, que esse julgamento paralise a sua vida. Roube de você os seus sonhos. Se você tem alguma coisa na sua vida agora que você gostaria muito de fazer, desengaveta esse sonho e olha para isso com carinho. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado. Eu vou deixar essa live salva, ela fica salva por 24 horas. Se isso fez sentido para você, ou se você conhece alguém que vai se beneficiar com esse conteúdo, indica para ela também. Eu fico muito agradecida, tá bom? Obrigada. Obrigada, Ana. Obrigada, Elu. Obrigada, Willy. Obrigada, gente. Tchau, tchau.